A história da Bíblia é a história de sua sobrevivência. Por mais de 3.000 anos, suas palavras foram meticulosamente copiadas à mão, de rolo em rolo, de papiro em papiro. Um fio tênue da história, dependente da precisão de incontáveis escribas. Mas essa mesma antiguidade sempre alimentou uma dúvida profunda, um sussurro persistente, tanto na mente de céticos quanto no coração de fiéis. Será que o texto que temos hoje é o mesmo que foi lido nos tempos de Jesus? Será que, ao longo de milênios de cópias, a mensagem original não foi diluída por erros, acréscimos ou omissões? Até meados do século XX, os manuscritos mais antigos e completos do Antigo Testamento hebraico datavam da Idade Média, cerca de 900 anos depois de Cristo. Havia um abismo de mais de 1.000 anos entre esses textos e a época em que foram originalmente escritos. Um milênio de silêncio. Um milênio de incertezas. A resposta para essa grande questão estava, literalmente, enterrada. E só seria encontrada por acaso, no lugar mais improvável da Terra. Ano de 1947. Deserto da Judéia. Sob o sol implacável em uma paisagem árida e rochosa que pouco mudou em 2 milênios, um jovem pastor beduíno chamado Muhammad ed-Dib buscava uma cabra que se desviara de seu rebanho. Ao avistar uma fenda escura em um dos penhascos que margeiam o Mar Morto, ele atirou uma pedra para dentro, na esperança de assustar o animal. Mas o som que retornou não foi o de rocha contra rocha. Foi um som agudo e inesperado, o som de cerâmica se quebrando. A curiosidade superou o cansaço. Com a ajuda de um primo, o jovem entrou na caverna, um lugar intocado pelo tempo. O que eles encontraram não foi a cabra perdida, mas uma fileira de grandes jarros de argila. A maioria estava vazia, mas dentro de um deles, cuidadosamente envoltos em panos de linho, jaziam 7 rolos de couro escurecidos, frágeis e cobertos de uma escrita antiga. Sem saber, aqueles jovens pastores haviam acabado de fazer a maior descoberta arqueológica do século XX. A jornada desses pergaminhos foi tão dramática quanto sua descoberta. Vendidos por uma ninharia a um sapateiro e antiquário em Belém, eles passaram de mão em mão até chegarem a estudiosos da Universidade Hebraica de Jerusalém. Quando o professor Eleazar Sukenik desenrolou um dos manuscritos e reconheceu o texto do profeta Isaías em uma caligrafia hebraica antiga, ele soube que estava diante de algo monumental. A notícia eletrificou o mundo. A descoberta desencadeou uma corrida frenética. Nos 9 anos seguintes, arqueólogos e beduínos vasculharam a região de Qumran, descobrindo um total de 11 cavernas que continham um tesouro literário. Fragmentos de mais de 900 manuscritos diferentes. Era uma biblioteca perdida. Entre eles, estavam cópias de todos os livros do Antigo Testamento, exceto o de Esther. O mais impressionante de todos era o Grande Rolo de Isaías. Com mais de 7 metros de comprimento, era uma cópia completa do livro, datada por carbono 14, como sendo de aproximadamente 125 anos antes de Cristo. De repente, o abismo de 1.000 anos havia sido atravessado. Os estudiosos agora tinham em mãos um texto bíblico 1.000 anos mais antigo do que qualquer coisa que possuíam antes. O mundo prendeu a respiração. O momento da verdade havia chegado. O que esses textos, tão mais próximos da fonte original, revelariam? O trabalho de comparação foi minucioso, palavra por palavra. Os estudiosos colocaram o texto do Grande Rolo de Isaías lado a lado com o texto massorético, a versão hebraica padrão do século IX d.C., que serve de base para nossas Bíblias modernas. O resultado foi estarrecedor. Apesar dos 1.000 anos que separavam as duas cópias, os textos eram praticamente idênticos. As diferenças eram incrivelmente raras e, em sua maioria, insignificantes. Cerca de 99% das variações eram meras questões de ortografia ou a ausência de uma palavra, como escrever luz com ou sem um U. Nenhuma dessas variantes alterava o significado de uma única frase,
muito menos de uma doutrina teológica. Era a prova definitiva. Uma demonstração empírica da fidelidade quase sobre-humana com que os escribas judeus haviam preservado e transmitido as Escrituras através dos séculos. A questão que assombrava a teologia por tanto tempo havia sido respondida de forma retumbante, mas os manuscritos do Mar Morto fizeram mais do que apenas validar a Bíblia. Eles abriram uma janela sem precedentes para o judaísmo do Segundo Templo, o período exato em que Jesus e os apóstolos viveram. Os textos não bíblicos encontrados nas cavernas revelaram as regras, as orações e as crenças de uma comunidade judaica devota que habitava as ruínas próximas de Qumran. Eles nos mostraram um mundo fervilhando de expectativas messiânicas, debates teológicos e uma profunda reverência pela palavra de Deus. Hoje, os manuscritos do Mar Morto são guardados no Santuário do Livro, em Jerusalém, como um testemunho da história. Eles não são apenas relíquias, são uma ponte de 1000 anos construída sobre o abismo da dúvida. A descoberta acidental de um pastor, motivada por uma cabra perdida, acabou por fornecer a evidência mais poderosa de que as palavras que lemos hoje na Bíblia são as mesmas que ecoaram pelas colinas da Judéia há mais de 2 milênios, fielmente preservadas contra todas as probabilidades. Se esta jornada pela história fortaleceu sua compreensão, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Estamos apenas começando a escavar as evidências que conectam a fé e a história. Qual descoberta arqueológica você gostaria que investigássemos a seguir? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo.